pessoal, a paz do Senhor Jesus, sou Osmar Eduardo, bem-vindo a mais um Bíblia em Foco. Hoje a gente vai estar estudando sobre quais são os 4 pilares do conhecimento da Bíblia. Eu já lhe peço, ao assistir esse vídeo, deixe o seu like, comente e também se inscreva aí no nosso canal, ativando o sininho para assim, na medida que estiver saindo os próximos vídeos, você está acompanhando aí o nosso canal, tá bom? Então papel e caneta na mão e vamos aprender. Antes da gente entrar aqui em quais são os 4 pilares aqui do conhecimento aqui da Bíblia, a gente deve entender que a Bíblia ela é considerada o livro mais antigo do mundo. Haja vista que a Bíblia ela contém 66 livros e também ela é escrita por 40 escritores. E eu creio que só existe um autor que se chama Deus. Então vamos lá para o primeiro pilar do conhecimento. O primeiro conhecimento que a gente tem aqui é o conhecimento empírico. O conhecimento empírico ele é um método de fazer comparações. Perceba então que aqui um exemplo bíblico que a gente vai tratar aqui é de Mateus capítulo 19, do versículo 24. Porém eu vou ler aqui a partir do versículo 20 para você poder entender o contexto. E Jesus ele vai estar conversando com um jovem rico. E no versículo 20, olha só o que o jovem rico ele vai dizer. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Aqui nesse momento esse jovem rico ele vai estar questionando a Jesus. Então perceba a forma em que Jesus ele vai estar respondendo para esse jovem rico. Então aqui no versículo de número 24, perceba a forma em que Jesus ele vai responder. Jesus vai dizer assim, ó, eu outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ou no reino de Deus. Então perceba que Jesus aqui ele está fazendo uma comparação. Só que a questão aqui da riqueza que Jesus ele está tratando, não é só porque a pessoa ela tem uma vida boa financeiramente, ela tem uma boa casa, um bom carro. Não é porque ela tem uma boa vida financeira que ela não vai entrar no reino de Deus. E Jesus aqui ele vai estar tratando sobre o coração da pessoa. Se o coração da pessoa estiver somente voltado para o materialismo, para o dinheiro e não tiver nem aí para o reino de Deus, é disso que Jesus ele vai estar tratando. Não é só porque você é rico que você não é só porque você é bem, tem uma vida boa financeiramente, que você não vai herdar o reino de Deus. Mas se no seu coração você somente querer almejar riquezas, buscar riquezas na terra, então você não vai alcançar o reino de Deus. Porque se o seu coração só estiver voltado para o materialismo, para o dinheiro, então o seu coração não está voltado para o reino de Deus. Então, consequentemente, essa pessoa ela não herdará o reino de Deus. É nisso que Jesus ele vai estar tratando aqui ao falar desse jovem rico. Bom, então perceba que também em Mateus capítulo 7, no versículo 6, e também em Provérbios 26 e 17, a gente vai ver algumas comparações aqui na Bíblia. Então, desse contexto que a gente viu aqui sobre o jovem rico, você pode observar a forma que é feito essas comparações em que é na Bíblia. Então isso é o conhecimento empírico, é um método, é a forma de você fazer comparações. Então aqui o outro método que a gente vai ver, que é agora a gente vai estar vendo sobre o conhecimento filosófico. A gente vai ver que a filosofia é uma palavra grega que significa amor à sabedoria e consiste no estudo de problemas fundamentais relacionados à existência,
ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e éticos e estéticos. A mente e a linguagem. Então, dentro aqui da filosofia, é interessante a gente perceber que há algumas perguntas em que é feito por muitos, né, filósofos. E uma delas são duas perguntas as quais aqui eu quis destacar. De onde veio o homem e quem é Deus? Então vamos tentar responder essas duas perguntas. A primeira, de onde veio o homem? Se a gente for estudar, conforme ali Gênesis 1 e 26, a gente vai ver que o homem ele foi feito conforme a imagem e a semelhança de Deus. E aqui em Gênesis capítulo 2 e no versículo 7, você vai ver que o texto vai dizer que informou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Essa parte que é da formação do homem, da estrutura, né, do homem. Aí a parte B vai dizer: e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, é certo dizer que da onde veio o homem? O homem ele veio de Deus, porque no momento em que o homem ele é feito do barro, ele é feito é criado ali a estrutura dele. Nesse momento, quando Deus sopra quando Deus sopra o fôlego de vida naquele boneco de barro, naquela estrutura que ali está, ali então o homem ele passa a ser alma vivente. Então é certo dizer que a origem do homem ela é em Deus. Agora vejamos outra pergunta. Quem é Deus? É interessante que ali em Êxodo 3 e 14, quando Deus ele vai estar falando ali com Moisés, o texto do versículo 14 vai dizer: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É Deus falando quem ele é. Ali em João também, capítulo 14, no versículo 6, ali vai estar o texto ao qual Jesus ele vai estar falando dele. O que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E João também, escrevendo, ali o Apocalipse, João ali vai dizer, no capítulo 22, no versículo 14, acerca de Deus: eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e também o fim. Então você vê aí uma relação de textos que falam de quem é Deus. Você vai ver em Isaías 9:6, você vai ver João capítulo 14, versículo 6, e também no Apocalipse 22, no versículo 14. São textos relacionados que falam sobre a pessoa de Deus. Agora, o próximo conhecimento, o próximo pilar que a gente vai estar vendo, é o conhecimento científico. O que é esse conhecimento? O conceito dele. A ciência compõe-se de um conjunto de conhecimentos sobre fatos ou aspectos da realidade, que são os aspectos de estudos transmitidos por uma linguagem própria. E aqui um exemplo bíblico que eu peguei foi ali de Gênesis capítulo 1, no versículo de número 21. Se você for parar para ler, ali é onde fala sobre a criação de Deus. Ali é onde Deus ele cria os animais, as diversas espécies e que ela existe. E Paulo também vai falar ali em sua carta aos Colossenses 1:16, vai estar falando também sobre a criação de Deus. Paulo vai falar, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e também invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo isso foi criado em Deus. Paulo vai falar isso. Então você vê esse pilar do conhecimento da parte ali da criação, né, que tudo foi criado em Deus. Então esse que a gente pode ver que é a parte do pilar
do conhecimento científico. Essa parte aqui do conhecimento científico, você vê que esse conhecimento científico ele traz algumas referências bíblicas ali de Gênesis, quando Deus ele cria os animais em questão ali das espécies, e também Paulo ali na carta que ele vai escrever aos Colossenses, capítulo 1, no versículo 16, onde Paulo diz que porque nele, ou seja, em Deus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e também na terra, as que são visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo isso foi criado por ele e para ele. Então você pode perceber aí o pilar do conhecimento científico. Bom, agora aqui então a gente vai aprender um pouquinho sobre o conhecimento teológico. Eu acredito que talvez você já conheça. O que é teologia? Theo, Deus, e logos, estudo, ou seja, estudo acerca de Deus. É o conhecimento que ele é adquirido acerca de Deus e do que se relaciona, né, a ele. Esse é o conceito do conhecimento teológico. Mas a gente vai entender esse conhecimento teológico em dois pontos. O primeiro, aqui você pode, no momento em que você busca a Deus, esse conhecimento teológico, você pode aqui buscar ele de duas formas. Como? Primeiro, a busca de informações através do intelecto, ou seja, através da leitura, através do estudo, através de você estar constantemente lendo a Bíblia. E a outra maneira de você adquirir esse conhecimento é também a busca de informação de maneira transcendente. Ou seja, como assim a maneira transcendente? Você vai ver aqui um exemplo bíblico da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 4. A primeira opção de buscar esse conhecimento é a opção de você ler, de você estudar, de você buscar um curso básico de teologia e também ter um conhecimento em que você busca por revelação. Ou seja, esse é o conhecimento transcendente. E Paulo, aqui nessa segunda carta aos Coríntios, que ele vai falar no capítulo 12, no versículo 1 ao 4, Paulo aqui ele vai dizer assim, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei, agora você observa as palavras, as visões e revelações do Senhor. Aí Paulo ele vai começar aqui o contexto. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, sendo no corpo, fora dele não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Só que quando Paulo ele vai falar isso, conheço um homem, Paulo ele vai estar se referindo a si próprio. Por quê? Se você for ir mais a fundo, você vai ver que Paulo, logo após ele ser arrebatado, ele ter essa experiência com Deus, você vai ver ele que Paulo ele vai ter essa experiência, e só depois de 14 anos passados é que Paulo ele vai escrever sobre essa experiência, né? E por isso que Paulo ali ele vai se colocar em uma terceira pessoa. Aí Paulo diz: e sei que esse tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que a qual homem não é lícito falar. Ou seja, Paulo, ao ser arrebatado, passa-se esses 14 anos, e no que passa esses 14 anos, Paulo ele vai relatar. Então, isso é buscar a questão
da revelação, ou seja, em primeiro ponto, você busca o conhecimento teológico, o conhecimento acerca de Deus, por meio intelecto, ou seja, no estudo, buscando um curso de teologia, estudando, lendo a Bíblia. E o outro modo de você adquirir esse conhecimento é você orando e tendo experiências com Deus. É desse conhecimento teológico, são essas formas de adquirir esse conhecimento teológico acerca de Deus. Eu espero que esse vídeo venha acrescentar graça e conhecimento para a sua vida sobre os 4 pilares aqui do conhecimento da Bíblia, em que a gente viu. Eu tenho certeza que esse estudo vai servir como uma forma de explicar para pessoas, ensinar e instruir. Essa é a perspectiva desse vídeo para eu e você, a gente aprender um pouco mais acerca da palavra de Deus. Amém? Que Deus venha te abençoar e até o próximo vídeo.